E quando foi em 1989, meu pai criou um projeto que chamava Precon do ano 2000. Criou um projeto, como é que ele esperava encontrar a empresa lá no ano 2000. Aí conversamos uma série de coisas, de tecnologia, essa coisa toda. E quando foi no ano 2000, nós fizemos a transição, né? Ele saiu do dia a dia da operação e no ano 2000 eu assumi o cargo de presidente da Precon. Por trás de toda grande estrutura tem uma história e por trás de cada peça um sonho. Esse é mais um além do concreto e hoje, mais que especial, eu tenho que conversar aqui com o Bruno Dias, com nossos convidados aqui da Precon, pré-fabricados. E é especial por quê? Porque hoje a Precon é o nosso primeiro cliente ativo hoje. Então fazia todo sentido a gente iniciar essa série com o pessoal da Precon. Então a gente vai começar essa série aí de vídeos com as histórias dos pré-fabricadores aí pelo Brasil e a gente vai começar esse papo aí com o Bruno. Obrigado aí pela convite. Tamo junto, meu amigo. É isso aí, show de bola. Fiquei muito feliz de ter sido o primeiro cliente. Não, cara, da Planix. É isso aí. Mais. Eu ia primeiro começar esse bate-papo nosso, para a gente poder falar um pouquinho assim, primeiro contar um pouco da sua história, né? Como é que você entra nessa parte de engenharia, de onde que vem isso aí, para depois a gente ir para a parte da indústria aí. Tá bom, vamos contar um pouco da história. A Precon foi fundada em 1963. É uma empresa que completou em fevereiro desse ano 62 anos. 62 anos. Deixa eu contar um pouco da história do meu pai, que foi o fundador da empresa, que é vivo ainda, está com 92 anos, lúcido, graças a Deus. Meu pai vem de uma família de cimenteiros. Meu bisavô... Como é que chama o seu pai? Milton Viana Dias. Pronto. Meu bisavô Juventino Dias, conhecido na época como Coronel Juventino Dias, foi quem fundou a fábrica de cimento da Cauê, aqui em Pedro Leopoldo. E durante o início da vida do meu pai é engenheiro civil, durante o início da vida dele ele trabalhou com o avô dele, que é meu bisavô, e com o pai e os tios dele na Cauê. Ele trabalhava principalmente na área comercial lá. Um certo dia, né, com o sonho de ser empreendedor, de empreender, e com a visão muito impressionante de, você imaginar 60 e tantos anos atrás, a pessoa ter a visão de industrializar a construção, que hoje em dia é moda, né? Vamos construir de forma industrializada. Isso há 62 anos? Isso há 62 anos atrás, ele resolveu sair da Cauê e montou, próximo à fábrica da Cauê, aqui em Pedro Leopoldo, montou a Precon, que é Precon pré-fabricados. Né? Já é aqui onde a gente está. Que é onde é que sempre foi aqui onde é que nós estamos, né? Certo. E com a visão sempre de industrializar a construção, tendo como principal matéria-prima o cimento. Perfeito. Né? Em função da... Cimento do lado, já na família ali, mas agregados aqui do lado, porque aqui do lado tem várias minerações de calcário, essa coisa toda. Então, falou, o local para me instalar minha fábrica é na região de Pedro Leopoldo, está perto de Belo Horizonte, perto da Cauê, né? Que é a fábrica que ele no início de vida, depois ele mudou e tal, mas no início de vida ele comprava o cimento da Cauê e montou a Precon aqui e começou em 1963 fabricando. Aqui você imagina isso aqui, 60 anos atrás, era uma bacia leiteira, não tinha nada, pasto, não tinha nada, só pasto. Então ele começou fabricando cerca, morão de cerca, mata-burro, coxo para fazenda, e foi desenvolvendo, introduzindo novas tecnologias. Depois ele entrou no mercado de poste, entrou no mercado de estaca, de galpões leves, que é aqueles galpões que a gente chama mais focados, atirantado para granjas, e foi, né? Existe aí até uma discussãozinha entre Precon e Premo, que também começou mais ou menos na mesma época, começaram na mesma época, né? Existe aí, né, eu pelo menos não sei. Só para contextualizar, porque a Premo não existe, hoje não, a fábrica, que ela, infelizmente ela não está mais aberta. Mas é próximo, Moreza, concorrente maravilhoso, que um puxava o outro a vida inteira, aqui em Vespasiano, muito próximo. Cidade vizinha aqui. De uma pessoa também, Dr. Renato Vale Dorato, visionário, inteligente, e hoje eles fecharam a operação há uns 6 anos atrás, mas tem uma discussão aí de quem foi o primeiro a introduzir o protendido no... Tá, é boa. Então não sabe se não. Quem começou primeiro, o outro fala, foi outro. Entendeu? Em quem começou o protendido. Entendi. Protendido. Aí foi aumentando a tecnologia, entrando em peças protendidas, né? E a gente tá falando de protendido em 1970.
Não era nem tudo mato, era terra. O mato cresceu depois. Exatamente. Então essa turma começou a protender em 1970. Isso aí. E depois nós fomos aprimorando a tecnologia, aprimorando, e hoje, porra, fazemos obras feitas, acabamos de construir agora a Arena MRV, que é uma obra, talvez a obra mais complexa que nós já fizemos, com um número infinito de peças, com curva, com sobrecargas, né, de pessoas pulando lá dentro e tal. O detalhe que a Arena é do Galo e o Bruno é cruzeirense. É só um detalhe aí, né? Eu dizer o que é. Nem todo mundo é perfeito, né? Exato. Então a gente foi fazendo essa história toda e ao longo dos anos da Precon, nós fomos desenvolvendo outros produtos também sem ser o pré-fabricado. Nós entramos na linha de argamassas, nós entramos na linha de telha de fibrocimento, nós entramos na linha de concreto celular, nós entramos na linha de caixa d'água. Então, sempre buscando facilitar a construção civil, buscar produtos que facilitem e sempre buscando a industrialização da construção civil. Então, esse é um pouco da história. Estamos aí completando 62 anos. Neste país, que você bem sabe, né, é um país muito doido, planos e planos e planos, inflação alta, né, e hoje, infelizmente, né, eu diria que a industrialização pegou. O fato é esse, né, um produto sustentável, um produto que você entrega qualidade, que você entrega prazo, que você entrega custo conhecido, que você emprega muito menos pessoas no canteiro de obra, então você diminui o risco de acidente de trabalho, que hoje é uma coisa que pesa muito nas empresas, reclamações trabalhistas e por aí fora. Então essa é um pouco da história dos 62 anos do meu pai, saindo da Cauê e montando seu próprio negócio. Bom, isso aí você fez um recorte gigante de 1960 até hoje, né? Exato. Mas vamos dividir essa prosa aí. Vamos. Como é que você entra no pré-fabricado? A minha história é o seguinte, eu sou engenheiro civil, formado em engenharia igual meu pai, então a vida inteira, apesar de ter visto meu pai pouco quando eu era menino, porque ele trabalhava igual um leão, 24 horas por dia trabalhando, mas vivendo, né, o pai empreendedor, o pai engenheiro, o pai construindo uma empresa, essa coisa toda, e isso, sem dúvida nenhuma, vai entrando dentro do sangue da gente. A minha história tem umas passagens interessantes que quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer alguns estágios na Precon. Né, eu tinha horário de folga, então eu fazia meio horário em estágios na Precon, essa coisa toda. E um belo dia, eu comi o cacete com o papai, coisas de família, né? Nós brigamos, e eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, que nessa época ela mexia com venda de bijuteria, essa coisa toda. E tinha uma bolsa de mulher, né, em 1980 e poucos, alguma coisa assim, 82, alguma coisa. Tinha uma bolsa de mulher que chamava Bolsa Clodovil. E essa bolsa, a minha irmã queria representar ela aqui em São Paulo, em Belo Horizonte. A única fábrica era uma fábrica em Mococa, no interior de São Paulo. Aí beleza, aí eu peguei o telefone, liguei pro dono da fábrica, e o dono da fábrica foi muito grosso comigo. Eu tinha 16 anos de idade, foi grosso. Já tem representante aí, essa coisa toda, e eu sempre gostei muito de desafio. Desliguei o telefone, falei com a Márcia, minha irmã, eu vou fazer essa bolsa pra você. E pra papai foi um choque, porque eu tava comendo cacete com ele, e eu falei, pai, eu vou parar o meu estágio e vou montar uma fábrica de bolsa. Eu já tinha uma empreendedora de 50 anos. Você imagina com um pai engenheiro civil, mexendo com fábrica de bolsa, mexendo com concreto, o filho vai mexer com fábrica de bolsa, enviador, né? Aí, beleza. Aí, resumindo, peguei o carro com meu pai, nós fomos em Mococa, esperamos o turno sair, encontramos com um funcionário que saiu lá, que se chamava, inclusive, eu lembro do nome dele, Luizinho. Falamos com o Luizinho, que a gente estava com essa ideia, só que se ele tinha interesse, que a bolsa tinha um know-how, sabe? Se ele tinha interesse em mudar para Belo Horizonte e ajudar a gente a desenvolver, ele falou, não, tem interesse sim, é lógico, ganhando, claro, um trocado da saidação toda. E aí eu conhecia o Curtume Santa Helena. O Curtume Santa Helena, você talvez a menina vai lembrar, que faz o couro, que era ali na Cristiano Machado com Jacuí. Meu pai já me falou muito. Curtume Santa Helena, ali onde é que tem um shopping hoje, da Minas Casas, ali era um Curtume. E eu conheci o dono. Estilo característico. Exatamente. Conheço o dono até hoje, o Nestor. Por coincidência e por sorte, um dos funcionários do Nestor era da região de Mococa. E ele chegou e falou assim, Bruno, esse couro é um couro especial, é um couro piquelado. E tá, resumindo, encurtando a história, um ano depois, eu tava com a primeira bolsa pronta. Essa história durou 6 anos, eu nunca ganhei tanto. E a fábrica era onde? A fábrica eu vou te contar. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. 1980 e pouco. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida porque tinha um fabricante só. Eu entrei, faltava produto no mercado. Eu exportei para a Europa, principalmente para Portugal. Exatamente. E a fábrica começou num galpão que a gente tinha na fazenda, que era um galpão de colheita de manga, aqui perto em Lagoa Santa. Depois eu saí do galpão
com esse Luizinho. Aluguei umas casas em Dr. Lund, que é uma cidade aqui do lado, Oscar de Leopoldo. Isso. E depois eu construí um galpão. Esse galpão, eu construí um galpão, onde durou a fábrica de bolsa e, aí minha sogra vendia bolsa, minha irmã vendia bolsa e eu ganhei muito dinheiro. Até que um dia eu fui interessando a Precon, né? Reinteressando pelo Precon, cheguei para minha irmã e falei assim, olha, eu vou para Precon, toca aí. Vou para Precon, toca aí. E ela não tem esse perfil, ela não quis tocar, então nós fechamos a fábrica. Que isso? Nós fechamos a fábrica e... Dando lucro. Não, aqui, eu vou só te falar uma coisa impressionante. Eu comprei carro, eu viajava. Eu nunca, depois eu falava o seguinte, gente, essa fábrica pré-fabricada não ganhei tanto dinheiro. Eu falava, essa não pode ser a realidade do empresário. Porque eu tô te falando sério, eu ganhava dinheiro igual água. Caramba. É muito dinheiro, mas muito dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E proporcionalmente, né? Na época, se eu era menino e ganhava 50 mil, era uma nota. É lógico. Menino novo e tal. Aí fechamos a fábrica, vim para Precon, e nisso eu estudava na Católica, que era o curso diurno, e eu só trabalhava na parte da tarde. Aí eu transferi meu curso para FUMEC, que era noturno, comecei a trabalhar, aí foi em 1986, comecei a trabalhar full time, de 1986 para cá, nunca mais parei. Tá vendo? Essa é a minha história. Essa é a minha história dentro da Precon. Eu não sabia. Então tem 39 anos aí que eu tô dentro da Precon. E vivi momentos difíceis dentro da Precon, transição de sucessão do meu pai para mim. Pois é, isso que eu queria conversar um pouquinho pra gente entrar nesse ponto. Quando você começou aqui, você atuou como o quê? Um gerente de fábrica? Seu pai atuava também? Como é que... Meu pai era o presidente da empresa e eu comecei no chão de fábrica. Chão de fábrica. O primeiro trabalho que eu fiz aqui na Precon, sim, foi um trabalho que eu fiz na unidade de corte e dobra. A gente tinha máquinas que cortavam o aço, mas não cortavam na medida certa e com isso a gente perdia muito aço, que é o custo mais alto até hoje da indústria de pré-fabricado, é o aço, né? O insumo mais caro nosso é o aço. Aí eu comecei um trabalho de automação da nossa unidade de corte e dobra. 80 e poucos 90. 80 e poucos 90. E com isso eu viajei, eu fui para Itália, fui para Europa, essa coisa toda. Eu e um engenheiro que trabalhava na Precon, que chama Geraldo Sérgio, que trabalhou com a gente há muito tempo. Eu conheço, Geraldo. Resumindo, nós automatizamos a fábrica de corte e dobra. Já tinha aquele maquinário de corte e dobra. Tudo gente dobrando. Tudo na mão. Ok. Aí fomos buscar máquina nova, essa coisa toda, e trouxemos máquina da Europa, da Chinel. Ok, já existia isso aqui. Estamos falando das primeiras. Foi. Daí nasceu a nossa parceria com a ArcelorMittal. Entendi. Nós tínhamos máquinas sobrando, com capacidade ociosa, reuni com o pessoal da ArcelorMittal. Vamos levar para o mercado. Eu falei, gente, já que a gente fabrica pra gente, vamos fazer com o mercado também. Entendi. Aí montamos uma unidade de corte e dobra credenciado Belgo Pronto aqui dentro da Precon. Aqui dentro da fábrica. Aqui dentro da Precon. Aí, um certo momento, a ArcelorMittal, na época chamava Belgo Mineiro, falou o seguinte, Bruno, nós precisamos de colocar outro credenciado em Belo Horizonte, que você não está dando conta. E nós identificamos um rapaz que é de Juiz de Fora, que é o Eduardo Calisto, que tem uma unidade de venda de aço na Cristiano Machado que chama Estiraço. Aí eu falei, deixa eu conhecer o Eduardo. Aí fui conhecer o Eduardo, falei, Eduardo, virou meu irmão. Eu falei, cara, vamos propor para a ArcelorMittal, ao invés deles montarem outra unidade de corte e dobra, a gente juntar e montar uma grande unidade juntos? Pra gente, para que nós vamos brigar? Aí fomos na ArcelorMittal, ela topou e nós montamos a Precon Estiraço, que funciona hoje lá no anel rodoviário. Saída pro Rio de Janeiro. No anel rodoviário, lá no Belo Horizonte. No bairro Olhos d'Água. Ali Olhos d'Água. Tá quase Olhos d'Água. Funciona lá, tá? O Eduardo, infelizmente, há 8, 9 anos ele faleceu. Então hoje eu sou sócio da viúva, da mulher dele, e lá funciona a unidade do Belgo Pronto. E eu, né, o Dudu tocando a unidade de corte e dobra, e eu dentro da Precon, fazendo esse trabalho na unidade de corte e dobra. Depois eu fui montar uma fábrica de poste. Foi o segundo trabalho meu, montar uma fábrica de poste. Montamos a fábrica de poste, operando durante muitos anos, essa coisa toda. E aí... Seu pai ainda na operação aqui, meu presidente. Meu pai na operação. Ok. E por ser filho dele, eu tinha certas regalias. Ok. Uma das regalias era participar de reunião de diretoria. Ok. Eu não era diretor, mas participar de reunião de diretoria. Que ele me colocava na sala para me aprender. Ok, lógico. Né? Lógico. Um certo dia, acabou a reunião de diretoria, estava eu, ele e o Geraldo Neri, que foi o nosso jurídico é o nosso jurídico até hoje, mas na época ele era o superintendente administrativo financeiro. Ele era o braço direito da área de financeiro. Então acabou essa reunião de diretoria, eu fiquei na sala com o Geraldo Neri e com meu pai. E falei,
Falei, Bruno, o que você achou da reunião? Eu falei assim, olha, o fulano de tal, que eu não quero falar o nome aqui agora. Não. O fulano de tal, Tranquilo. pai, está mentindo para você. Ele falou que está acontecendo isso, isso e isso. E não já e fala, não está. Rapaz, não pensou 2 vezes e chegou para mim e falou o seguinte, eu vou mandar ele embora. Você assume? Ai, entendi. Foi aquele fração de segundos. Você decidiu. Eu era menino. Tava com o quê? 20 anos? 22. Foi uma fração de segundos que eu falo sim Ou não? ou não. Se eu falasse não, eu era um bosta. A grande verdade é essa. Eu chego, fofoco, falo que não e não. Eu falei, eu assumo. Na época, pra você ter ideia, só na unidade de pré-fabricados, nós tínhamos 1.000 funcionários. E eu falei, puta que... Você Não, aí já tinha de materiais também. eu tinha 1.000 funcionários. Aí eu falei, puta que pariu. Desci, a coisa aconteceu, ele mandou o cara embora, eu desci, chamei na minha sala 3 pessoas. Márcio Rogério, que você conhece. Sim. Trabalhava no PCP. Sim. O Gando, que não sei se você já ouviu falar dele. E o Tuniquinho, mexia basicamente na parte de caldeiraria, formas, caldeiria, essa coisa toda. Chamei eles na sala, ali naquela sala onde nós começamos a nossa reunião. Aquela sala ali. Ali era a minha sala. Entendi. Aquele taco antigo. Chamei eles lá. Naquele taco nós deixamos exatamente. Sim. Porque tem história. Da história. Eu só não estou lá porque aqui eu estou no meio do povo e lá eu fico mais afastado. Exatamente. Chamei os 3 e falei assim, ó, aconteceu isso, e eu vou assumir o negócio. Vocês me ajudam? Eles falaram, Bruno, tô com você. Nós pegamos nós 3 e começamos a remodelar essa fábrica, a mexer, a fazer tudo, cara. Tudo. E é isso aí, cara. Então essa é minha história. Com 22. Com 22 anos. Aí virei superintendente técnico comercial, né? E quando foi em 1989, meu pai criou um projeto que chamava Precon do ano 2000. Criou um projeto, como é que ele esperava encontrar a presa lá no ano 2000. Aí conversamos uma série de coisas, de tecnologia, essa coisa toda. E quando foi no ano 2000, nós fizemos a transição, né? Ele saiu do dia a dia da operação e no ano 2000 eu assumi o cargo de presidente da Precon. Então ele parou, ele virou um conselheiro. Virou um conselheiro, hoje nem conselheiro ele também. Com quantos 92. Mexendo com as outras coisas dele e tal, e de fato ele afastou mesmo. Entendi. Mas é uma pessoa que tá vivo, lustro, e qualquer coisa a gente bate papo, a gente tem tese, e ele tá sempre passando a experiência dele, né? Entendi. E em 2000 eu assumi como presidente da Precon e... Com 1.000 funcionários. Não, aí já tinha reduzido, né? Eu já tinha feito muita coisa, já reduzir gente e tudo. E hoje nós temos uma unidade aqui em Pedro Leopoldo, que é a parte de pré-fabricado, a gente tem 320 pessoas. 320 pessoas, uma empresa onde o nosso foco é regional, nós não queremos ser uma empresa nacional, o nosso foco é ser uma empresa líder de mercado, líder em qualidade, líder em satisfação do cliente, em Minas Gerais. Legal. Né? Eu tenho comigo 2 palavras que é o que eu passo para as pessoas todos os dias, que é resultado e felicidade. Quero que as pessoas que trabalhem comigo tenham resultado profissional, resultado de dinheiro, resultado de satisfação e que tenham felicidade, que venham trabalhar com felicidade, com tesão, com alegria, onde tem um ambiente de trabalho, né, agradável, porque a gente passa a nossa vida no trabalho. Quase toda no trabalho. Então eu quero que prezo e luto para que a gente tenha um clima, né, muito bom. Eu estou aqui todos os dias, nasci aqui dentro, as pessoas da fábrica me conhecem, eu conheço todo mundo. Eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com todo mundo, então um pouco dessa história aí, sabe, cara? Só que legal. Aí, tá vendo? Não conheço nada. Você fala, eu conheço tudo, não conheço. Não, mentira. É um pouco dessa história. Nada, isso aí é quase nada. E aí, assim, se a gente fosse pegar o contexto de quando você começou, o que você enfrentou desafios, assim? Que você falou, pô, isso aqui foi bravo. Uma coisa que você lembra, assim, alguma história que você lembra que você fala, nossa, isso aqui pegou. O que eu posso falar aqui que pegou é o seguinte, o pré-fabricado, ele é um negócio de encomenda, não é um produto de prateleira. Então, uma das coisas difíceis que a gente enfrenta é as crises do Brasil. Então, por exemplo, nós estamos agora entrando num momento de taxa de juros a 14%. Quando a taxa de juros ela chega num patamar desse, o empresário pensa 2 vezes antes de ampliar o seu negócio. Claro. Então ele fala, porra, para que eu vou colocar meu dinheiro num galpão, numa escola, no hospital, no supermercado, se o banco me dá 14% sem risco nenhum. E ganhar 14%, não tem empresário, você sabe disso, na última linha, é muito difícil, né? Para negócios normais, isso é muito difícil. Então, um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né, numa indústria de pré-fabricado,
chama-se economia. A economia, né? Como é que o país está, como é que a taxa de juros está, essa coisa toda. O outro desafio que a gente enfrenta, hoje menos, é acreditar na industrialização da construção. Legal. Acreditar na industrialização da construção, né? Você chega para as pessoas, isso é mais caro, esse sistema é mais caro. Hoje isso tem diminuído em função, né, de tempo é dinheiro, as pessoas estão vendo que tempo é dinheiro, então quanto mais rápido começar a faturar, mais tem o retorno ao capital. E falta de mão de obra, escassez, esse negócio todo. Então isso menos hoje, mas também é um grande desafio que a gente enfrentou. Outro desafio que eu diria que é o maior, e foi talvez as maiores cagadas que eu dei. Isso foi perguntar. Citar duas coisas que você acha, cara, isso aqui eu não faça, isso que eu fiz uma cagada e não faça. Talvez as maiores cagadas que eu dei foi colocar a Precon na mão de executivo. Ok. Essa talvez foi a maior cagada que eu fiz. Eu voltei pra você. Mas você fala o executivo que não é da área ou qualquer... Mas colocar na mão de um executivo não é dono. Ok. Empresa de pré-fabricado é empresa de dono. Empresa de pré-fabricado é empresa de decisão na hora, de rapidez, de velocidade. É empresa de dono, não é empresa de executivo. A gente fala que o dono que engorda o boi, né? Que o dono caso mais ainda. Nesse caso, mais ainda. Empresa de pré-fabricado. E toda vez que ia acontecer alguns episódios na minha vida, né, 2 vezes que eu coloquei na mão de executivo, esses inclusive mercado, a governança, gestão, essa coisa toda, e eu tinha na época 2 irmãs como sócias, certo? Então colocamos executivos, só tomamos no cu. Entendi, isso foi merda, entendeu? Então esse, para mim, é o principal erro. E outro erro que eu noto em empresas de pré-fabricado, não foi o caso da Precon, as empresas que resolveram crescer demais. Ok. Né? Eu li um livro quando era pequeno, meu pai me deu para ler, que chamava Feeding the Monster, alimentando o monstro. Ok. Você cria uma empresa tão grande e o mercado de pré-fabricado é de altos e baixos, que quando está no baixo você não tem comida suficiente para alimentar aquele monstro que você criou. Aí passa fome. Você tá entendendo? Então essa é um pouco dessa história aí. E é o aprendizado, né? Aprendizado, e graças a Deus nós estamos aí vivos, mas essa delegação para executivo quase que nos leva a emprego. Porque você acha que perde um pouco da cultura? Perde um pouco da cultura, as tomadas de decisões, que é tomada de decisão que às vezes é só o dono que sabe tomar, entendeu? É muito, principalmente em empresas locais, muito do relacionamento do dono com o público final. Então, por exemplo, eu em Belo Horizonte, principalmente, a grande Belo Horizonte, eu conheço todo mundo, né? E o dono, o cliente de um pré-fabricado, ele quer comprar de um dono. Ele vai comprar 5, 10 milhões, não enche igual televisão, né? Você não entra na internet, vai comprar um estádio de futebol. Exatamente, viu? O cara quer saber quem que é o dono, quem que é a raça, quem que é a família, essa coisa toda, você tá entendendo? Então tem esse lado também, né? Então isso da presença do dono, né? Então você pega empresas de pré-fabricado regionais, onde os donos estão lá, cara, os donos, os clientes querem encontrar o dono, querem conversar com o dono. Não tem uma obra da Precon, é raríssima a obra da Precon que eu não participo da negociação, que o cliente não me conhece, você tá entendendo? Que em algum momento não me liga, você tá entendendo? Então é isso, sabe? Então muito próximo, né? Então é uma venda muito consultiva, né, Bruno? Então você precisa estar próximo. Precisa estar próximo. Entendo. E aí a gente está falando de uma lição de uma empresa de 60 e tantos anos, né? Não é uma... Porque hoje eu vejo um movimento de mercado de muita empresa, claro, o mercado está crescente, igual você falou, a industrialização está sendo mais aceita, vocês foram desbravadores, né, desse mercado. Exato. Então, antes de falar disso, o que é pré-fabricado? Como assim? Não, isso aí vai cair toda hora, vai vendar, vai cair, né? Então tinha sempre lendas. Caro, é caríssimo, não acredita, essa coisa toda, né? Hoje já venceu essa barreira, então você já parou o mato alto com tanta gente que veio atrás. É isso aí. Né? Já desbravou o caminho. E hoje vem vindo algumas empresas menores, estão nascendo, é natural do mercado. Tem mercado para todo mundo. É o que eu sempre falo, assim, quanto melhor o mercado cresce, mais o produto é melhor, mais gente tem para consumir. Isso aí. Então você tem que ter boas empresas nascendo, porque o mercado vai aumentando, a demanda aumentando e tá tudo certo. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo, é isso aí. Só que esse cuidado que você falou, assim, até onde levar a empresa, né? Você falou assim, cuidado da empresa do porte, como é que você vai guiar isso?
A Precon, ela hoje, você tem definido isso já? Tipo assim, eu quero ficar aqui, igual você falou, regional? Tem. Eu tô com 59 anos, sou avô, é uma coisa mais emocionante, mais maravilhosa que tem. O Bruno, empreendedor tarado, não é mais. Entendi. Eu não quero mais ser aquele Bruno que trabalha 24 horas. Então, não quero. Qual que é o dos netos? Exatamente. Qual que é o meu sonho, meu tripé de vida é família, trabalho e amigo. Ok. Então, eu estou muito equilibrado dessas coisas. Quando eu falo amigo, é meu lazer, são os meus amigos, é o meu churrasco, é a minha cachaçada, a minha cavalgada, já com toda a minha família, minha mulher, minhas 3 filhas, meus genros, meus netos, e o trabalho. E no trabalho, tomei uma decisão, eu quero fazer o Belgo Pronto cada vez mais competitivo, né, cada vez mais levando solução para o mercado, e a Precon, uma empresa regional instalada aqui em Pedro Leopoldo, atendendo Minas Gerais e sendo uma empresa competitiva, com tecnologia sempre de ponta e gerando resultado e felicidade para as pessoas que trabalham. É isso aí. Essa é a minha, em Minas Gerais, esse é meu plano de vida. A minha filha mais velha está trabalhando comigo. Ah, é? Tá. Que legal. Tá trabalhando comigo. E também engenheira? Engenheira de produção. De produção. Eu também sou engenheira de produção. Ela é engenheira civil. Ela é engenheira de produção, tá trabalhando comigo, me ajuda demais da conta. Não sei. Diria até que mais para não do que para sim. Se ela vai ser uma sucessora minha, acho que não. Em função de... tem as opções de vida dela também, né? Ela ser mãe... Isso não é uma obrigação. Então tem o lado dela, tem uma filha, quer ter mais filha, essa coisa toda. Então tem o lado dela de ser mãe, essa coisa toda. E a história dela é um pouco diferente, porque eu nasci no chão de fábrica, né? A empresa de prefabricado, os donos, eu diria isso, não podem cair de paraquedas, sabe? Eles têm que nascer no chão de fábrica, porque o negócio nosso é na operação. As coisas acontecem na fábrica, na operação. Então, acho pouco provável ela vir, né, ser sucessora, exatamente porque ela não nasceu na operação, ela cuida muito da parte administrativa, financeira, me ajuda muito, muito. Mas, então, um desafio que eu tenho é a sucessão de buscar, né, no mercado, né, alguém que venha me suceder, essa coisa toda, aí cai naquela coisa. Vai voltar no executivo. Aí cai na questão... Ou não. Ou cai na questão toda de cair no executivo, coisa que eu quero buscar um menino, né, assim, para me ensinar, para me passar essas coisas todas. Entendi, legal. Se tiver algum menino aí, quiser ser sucessor, se tiver algum menino, né, com essa vocação, pode me procurar, porque eu estou em busca de um menino que tenha paixão pela industrialização, que queira vir, que queira aprender. Quando brilhar o olho, né? Porque é muito assim, eu falo que é muito assim, você bate o olho, você vê, são ali, você enxerga o talento, né? É fácil você ver isso assim, ainda mais para quem já está no negócio. Você consegue enxergar. Eu, quando tinha equipe, eu já vi, falei, esse aqui tem futuro. Brilha o olho, né? Você vê o tesão estampado na cara, né? É isso aí. E você sabe quantas obras já fez aí? Não. Qual foi o seu primeiro cliente que você fechou? Não. Você lembra? Lembro. A primeira obra? Lembro. Eu lembro da primeira obra que eu fechei e da primeira obra que eu toquei. Tem uma obra na saída para Sete Lagoas, na 040, que chamava, não sei como é que é o nome, eu chamava... É só para contextualizar quem está assistindo, porque muita gente do Brasil todo, né? A gente está na Grande BH. Então, assim, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Vespasiano, são cidades de um raio de 30 quilômetros. 50 quilômetros, chamamos aí da Grande Belo Horizonte. BH. Isso aí. Então, na saída para Sete Lagoas, em Belo Horizonte ainda, eu fiz estágio e trabalhei na parte de montagem. Tá? Então, a primeira obra que eu montei foi uma obra que chamava ELMAS. ELM... Ainda existe ainda? Não, acho que mudou de nome. Ela era uma concessionária. Então, essa obra foi a primeira montagem que eu fiz. E guindaste, piloto, planejamento, logística, coisa toda. Legal. Então, o que eu aprendi, né? Carreta chegando... Isso foi quando? Isso... Tem ideia, mais ou menos? Isso foi 80 e... Caramba. 89, alguma coisa nesse sentido. Sem celular, viu? Não tinha celular, não. Não tinha nada. Mal tinha telefone. Essa foi a primeira obra que eu montei. E a primeira obra que eu vendi foi uma obra na Avenida Antônio Carlos, por um rapaz que chama Haroldo, tá? E que eu subi uma escadinha lá em cima e vendi uma fábrica para ele com um negócio de tecido. Olha que legal. E a obra foi onde? A obra foi em Contagem. Que é uma cidade também da Grande BH, uma cidade grande, da Grande BH. Essa aí. Então, que legal. É isso aí. E de desafio, assim, de obra mais desafiadora que você achou, que você fez aí, que você participou? Que foi um negócio assim, essa aqui mudou, sofri,
apanhei demais. Nós já fizemos obras desafiadoras. Uma delas foi uma obra da Standard, uma empresa americana, que nós fizemos em Varginha. Essa obra, na época, nós estávamos disputando a Precon e a Concide. A Concide era a maior empresa e talvez das melhores empresas de freio. Concide do Brasil, famosa, do Dr. Paulo Lorena, uma empresa espetacular, fechou. Talvez eu acho que pelo crescimento desordenado eles fecharam, mas era uma empresa espetacular e nós estávamos disputando essa obra com a Concide, e a Concide com um portfólio de obra monstro, né, porque ela estava em São Paulo e nós em Belo Horizonte, essa coisa toda, e quem foi quem decidiu a compra dessa obra foi um americano, né, Alfonso, chamava Alfonso, alguma coisa assim, e a gente teve um trabalho, né, de mostrar as nossas obras e mostrar a nossa essência, nosso jeito de ser. Comeu pão de queijo, pão de queijo, torresmi, essa coisa toda, e ganhamos a concorrência. Entendi. Ganhamos a concorrência e quando nós fomos montar a obra, o grau de exigência, essa foi um divisor de águas na Precon em termos de segurança. O grau de exigência desse cliente americano era uma coisa de louco, em termos de montagem. Foi aí que nós, na época, contratamos o capitão Teixeira, do Corpo de Bombeiros, né? E o capitão nos deu um treinamento em loco nessa obra. E nessa obra nós mudamos todo o nosso conceito de segurança de montagem. Então, cabos de aço, linha de vida, essas coisas todas. Que hoje é extremamente... Que hoje é corriqueiro comum. É corriqueira comum. Então, foi nessa obra que nós montamos em Varginha que esse cliente nos exigiu que a gente fizesse uma montagem desses padrões que a gente não estava acostumado. Então, isso foi um divisor de águas para a gente. Outras obras desafiadoras, montamos milhões de obras, né? A gente tem um portfólio muito grande de obra. Montamos uma obra grande no Rio de Janeiro, que era Smith Klein, um laboratório também, que foi um grande desafio. Mas eu diria que talvez a obra mais complexa que nós fizemos foi a Arena MRV, a 2021, que é um estádio para 45 mil pessoas, né? Onde tem um monstro de um estacionamento e todas as peças da obra são pré-fabricadas, arquibancada, viga jacaré, né, o estacionamento, e de uma obra com um prazo muito apertado, com uma tecnologia, porque você imagina, né? A turma lá, os atleticanos pulando, né? É diferente. É uma obra mais complexa que nós já fizemos. É diferente. Tem outro padrão, né, de execução de peça. É uma mais complexa. A complexidade, uma viga jacaré da arquibancada, dependendo do que... Curva, né, essa coisa toda. Temos trabalhado muito recentemente para as minerações. Então, temos festas para minerações, canalizações, que são projetos ousados também, né? Sim. E quem nos ajuda aí no dia a dia é o Vander, né? Que você conhece bem. Claro. Focado nesses projetos. É o mestre. Exatamente. Então, é isso. Assim, um pouquinho da... Nossa, não, muito legal, cara. Que sensacional. Aí, Bruno, assim, eu falo muito assim, hoje, se você fosse dar um conselho, cara que tá começando indo pré-fabricado, uma fábrica que tá iniciando, o que você falaria para ele? Você sabe? Eu falaria algumas palavras. Esteja dentro do seu negócio. Seu escritório tem que estar dentro da sua fábrica. Isso é um fator importante. Todas as vezes que nós saímos de perto da fábrica. Não coordenar de longe. Não. Esteja dentro da fábrica, monte seu escritório dentro da fábrica. 2, delegue, mas não desligue. Delegue, mas não desligue. Faça o papel da sua empresa de dono. Então, esteja presente e entre nos detalhes. Foque no que você vai fazer. Não queira abraçar o mundo, porque senão você vai se dar mal. Foque no que você quer fazer. Seja uma empresa regional. Não tente ser uma empresa nacional, porque também você vai se dar mal. E em termos de conselhos, monte um time, que é o principal de tudo, um time da sua confiança e um time comprometido com seus propósitos e com as missões, a missão da sua empresa. Pô, que legal. Tem muito insight aqui, que história. Quase 30 anos de história. E essa é de alguém que já errou, né? As coisas há quase anos de alguém que já errou, que Deus deu a oportunidade de corrigir o rumo. Então essas coisas que eu acabei de falar, né, são fundamentais. Mas errar é sério, tá paspado em empreendedorismo. Outro dia eu tava uma frase boa que não é, você errou? Não, eu aprendi. Eu aprendi. Mas é isso. Isso não é, eu aprendi. Muitas vezes o erro pode, às vezes, ser difícil ou impossível de você voltar, né? Você chega São ações irreversíveis, né? Ações irreversíveis que, às vezes, fica difícil de voltar, né? Então, graças a Deus, eu voltei para a Precon em 2019, em pouco tempo, e tô, né? Porque você saiu dela foi quando? Assim que você fala, agora
Eu saí duas vezes. Uma vez foi em 2011 para 2012 e outra vez lá atrás. Mas sei lá, 2007. E quando eu saí em 2011 para 2012, bota executivo, essas coisas. Foi na época do boom da engenharia. Foi, exatamente. Aí 2014 para 2015, porque Foi a baixa da engenharia. a baixa da engenharia, essa coisa toda. Quando foi 2018 a 2019, eu vendo que o negócio estava indo morrer abaixo. Cheguei para as minhas irmãs e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Vocês vão, desculpa a palavra, mas vocês vão colocar o... Na reta? Não, então beleza, então eu vou comprar a empresa de vocês, eu fiz um acerto com elas. E eu, desde 2019, a empresa de pré-fabricado é 100% minha. Ah, entendi. Então ela pode a sociedade com as suas irmãs. Pode ser seu pai. Por causa de 2000, quando ele fez a transição, ele passou as empresas para mim. Porque ela 100% do seu pai, né? 100% do seu pai. Inclusive as de materiais, tudo seu pai. Aí passou a empresa para mim, então a partir de 2019 eu passei a ser o único dono da empresa. Ah, entendi. É isso aí. Estou aqui dentro da fábrica, no dia a dia, né? Cara, que bacana. Bruno, eu queria te dar um presente aqui. É simples, mas é para poder marcar esse momento. Isso aqui é uma plaquinha que a gente fez aí para poder te agradecer aí pela história. Te deixar aí para você aí, que a gente está inaugurando, né? Com você aí. Maravilha, viu, Carlos? Inauguração. Obrigado. Fico feliz e honrado ter podido conversar esse tempinho aí com você aí, ter esse... Agora eu já sei da história toda. Se alguém perguntar, eu falo, não, agora eu sei da história. É isso aí. Tá mais fácil, tá gravado. Fala um pouco, né, do Carlos. O Carlos trabalhou em empresa de pré-fabricado, um certo momento da vida dele. Ele sonhou também em empreender, montou o Anix. E hoje é um sistema que está aí instalado no Brasil inteiro. A Precon, eu falei com ele. É o primeiro, né? O primeiro que acreditou. O João Mairo, né? Foi o maior. Como é que você vai fazer? Não, eu pergunto, mas como é que tá fazendo isso? Falei, mas não tá fazendo, mas vai fazer. Porque tinha muita coisa que não tinha. Você falando 2012. que vem novas novidades aí. Vem muitas E novidades. o sistema, você anda na Precon, é só Planix, é legal, você vai planejamento e isso, rastreamento de tudo é nosso, né? Então hoje é feito antigamente, você teve uma visão, você viveu a dor? Foi muito. E dessa dor a gente teve a visão de montar um puta de um programa, né? Que hoje é impossível viver assim. Legal, bom. E feliz de você falar das novidades que vem aí pela frente, que a gente precisa mesmo de estar trazendo essas novidades todas no mundo moderno, inteligência artificial, né? Que nos ajude a fazer mais com menos, com melhor planejamento. É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lembro. Show, cara. Obrigado. É simples, mas é de coração. Top. Obrigado, viu, pelo levar aí. Então é isso aí. Dá umas ordens, viu? Show de bola, show. Sensacional a história aí. Além do concreto. Caralho, você achou uma frase. É isso aí, bom. Além do concreto. Além do concreto. Porque a gente precisa viver isso aqui, né? Às vezes a gente esquece muito, né? Porque tá de cada peça um sonho. É porque a gente vive isso aqui o dia inteiro, mas esquece que tem muito mais coisa além dessa peça. Isso aí, vai ficar aqui, ó. Obrigado. Que legal. Você vai ler aí, ó. Que legal. Isso aí. Fico feliz por ter tido essa oportunidade aí, só. Poucos podem ter. Tamo juntos, né? Aqui é Show de bola. Casa é nossa. É isso aí. A Precon, graças a Deus, é uma empresa que o ambiente, o trabalho, as pessoas, não tem frescura, certo? Legal. Esse é o principal, é a vida da gente. Que bom. É como eu fui criado com meu pai e minha mãe. Você conviver com todo mundo. São os valores, né? Os valores, então é isso aí. Que legal. Então eu te falei, né, aqui na fábrica eu andei. Bruno. Nasci aqui dentro, várias pessoas que trabalham na fábrica. Me viram menino andando de buguinho aqui, eu tinha um buguinho, tinha um cavalo aqui, você tá entendendo? Pescava num córrego, passava aqui dentro, então ainda tem profissionais aqui que viveram comigo essa época. Então essa lembrança é boa, muito legal. É isso que tem que te aguardado. É isso aí. E no fim das contas, tudo são pessoas. Tudo é gente. Então tudo é gente. Tem como mudar disso. Esse é o principal, é gente. Por isso dessa ideia de fazer, porque a ideia... No fim das contas, são empresários, são donos, que todo mundo tem essas dores. A gente precisa manter isso guardado. E eu sei que opera no Brasil inteiro, pode deixar aqui registrado que nós estamos abertos a receber qualquer fabricante no Brasil para trocar ideia, tanto a nível da operação como a nível de história, de empreendedorismo, de gestão. Estamos abertos, Lucas. Que legal. Tá ok? Te agradeço demais. Qualquer fabricante no Brasil que queira conversar, queira trocar ideia, queira falar de sucessão, queira falar de operação, queira falar de gestão, nós estamos na zona. Que bom. Obrigado, viu? Isso é muito as portas da Precon estão abertas. Pode ter certeza que eu vou usar isso aí. Eu vou usar desse aí. Pode usar. Tá? Legal. É isso aí. Obrigado. Pessoal,
Obrigado aí, vamos até o próximo, viu? Acompanhe nas redes aí, compartilha com seu time, compartilha aí com a sua turma, porque são histórias fascinantes aí. A gente está criando um legado de pré-fabricado do Brasil. Isso é importantíssimo. A gente tem empresas aí antigas que têm uma história maravilhosa aí de desbravamento, de conhecimento técnico, de cultura, que a gente precisa espalhar isso aí pro resto do Brasil. Beleza? Um abraço aí para todo mundo aí. Valeu!